Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Que bom! Vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de SAF do Vasco, vamos trazer informações importantes, né? O torcedor, o sócio do Vasco da Gama, ele terá uma audiência pública para saber deste contrato, para saber detalhes, valores e tudo mais. Nesta sexta-feira, o Vasco fez durante uma hora uma entrevista coletiva com Carlos Roberto Osório, primeiro vice, Dr. Roberto Duque Estrada, segundo vice, um dos homens que comanda aí a chamada equipe, né, comissão que cuida da transformação do Vasco numa SA. Nós vamos trazer dois trechos importantíssimos desta entrevista com o Osório e também com o Duque Estrada. Mas tudo isso depois de eu pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, Wellington Campos FC, a descrição está aí embaixo, dá aquela força, pode também habilitar o sininho para você receber as notificações. Sempre que a gente subir um vídeo, você vai receber e dá aquele joinha para dar aquela força para nós no canal. Roda a vinheta aí! Muito bem, agora então vamos trazer informações sobre a SAF. Acho que melhor do que eu ficar conversando, falando, é ouvir os caras do Vasco da Gama. E eu vou trazer o início da apresentação, a fala importantíssima do Carlos Roberto Osório, dando detalhes, perguntas que o sócio e o torcedor do Vasco podem mandar para o Vasco para tirar dúvidas quanto a este contrato. Também como será a audiência pública. Enfim, tudo muito discutido para que não haja dúvida na hora de assinar, na hora de aprovar ou não este contrato de 700 milhões de reais. Ah, mas e o dinheiro? Como vai entrar esse dinheiro? Essa foi a minha pergunta e o Dr. Roberto Duque Estrada vai trazer todos os detalhes a partir de agora. O Carlos Roberto Osório abriu falando de 3 pontos importantes nesta parceria, Vasco e a 777, a empresa americana. Vamos lá, primeiro você, Osório. Vascaínos, essa reunião de hoje, essa entrevista coletiva de hoje, faz parte do nosso projeto de comunicação da SAF do Vasco. Esse é um momento de extrema importância para todos nós vascaínos e esse programa de detalhamento da proposta da SAF do Vasco começou ontem com uma reunião importante do Conselho Deliberativo do clube. Agradecer ao presidente Carlos Fonseca mais uma vez a condução da reunião de ontem. Na reunião de ontem nós tivemos oportunidade de receber uma apresentação direta da própria 777, que colocou a sua estrutura, que colocou as informações relevantes para os vascaínos com relação à proposta e às intenções da 777. Hoje nós aqui, Roberto e eu, vamos responder a perguntas de jornalistas para dar mais um passo no esclarecimento, na busca da transparência e, principalmente, na garantia que todos os sócios do Vasco, membros do Conselho, beneméritos, grandes beneméritos, associados do clube e também os nossos torcedores, tenham todas as informações para que possam decidir com segurança com relação à SAF do nosso clube. Para iniciar, eu gostaria de colocar 3 pontos importantes que foram os pontos balizadores quando nós começamos lá atrás esse programa da SAF do Vasco, a busca do caminho da SAF como a solução para o clube. Naquele momento, o presidente Jorge Salgado e sua diretoria traçaram 3 objetivos para que fosse viável a implementação da SAF no Vasco da Gama. Primeiro objetivo e principal, que a SAF fosse um processo que pudesse garantir investimentos no futebol do clube, de modo que nós pudéssemos recuperar o protagonismo do Vasco a nível nacional e a nível sul-americano. Os investimentos necessários tinham que estar contemplados nesse processo. O segundo, equacionar o gigantesco endividamento do clube, que asfixia o Vasco da Gama durante muitos anos. Objetivo também fundamental. E o terceiro, o processo da SAF do Vasco, na sua conclusão, garantisse os espíritos de vascainidade, ou seja,
todos aqueles conceitos que fazem o Vasco ser o Vasco. O mais especial clube do futebol brasileiro, um clube único, com uma personalidade única, que precisa, merece e vai ser preservada. Com essas três condições, essas eram as três pré-condições para que nós avançássemos nesse processo. E agora, com muita satisfação, informamos aos senhores, vocês viram ontem na apresentação da 777, que a proposta que está na mesa do clube para análise atende integralmente a esses três objetivos. E agora nós estamos atrás de horizontalizar essas informações, garantir que os vascaínos tenham todas as informações possíveis. Nós já temos no ar um e-mail para que o sócio do Vasco, para que o torcedor do Vasco possa fazer um contato direto com o clube, colocando a sua dúvida, que é o dúvidas.saf@vasco.com.br. Você pode fazer através do seu e-mail, colocar a sua dúvida e nós vamos responder através de um FAQ no site do Vasco da Gama. Nós vamos fazer um conjunto de iniciativas a partir de agora, até o dia da votação final, pelo associado do Vasco, na Assembleia Geral, um conjunto muito grande de iniciativas, através dos nossos líderes, através da diretoria administrativa, através dos membros do Conselho, através dos membros da Comissão Especial, de modo que todos possam estar com as informações necessárias. E uma dessas iniciativas, nós estamos discutindo aqui, nós vamos fazer uma inédita audiência pública no Vasco da Gama, aberta a todos os vascaínos, ao vivo aqui na Vasco TV, para dar oportunidade a você, torcedor do Vasco, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, colocar a sua preocupação, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião com relação ao futuro do Vasco. Nós vamos dar esse passo para que possamos ter tranquilidade absoluta para você, sócio do Vasco, fazer a sua decisão. Bom, eram essas as palavras iniciais que nós gostaríamos de trazer, em nome do presidente Jorge Salgado, de toda a sua diretoria, agradecer a atenção de todos, meu colega e companheiro Roberto Duque Estrada, estamos aqui à disposição para responder as perguntas. João Pedro. Bem, então vamos começar com o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, João. Boa tarde, Osório. Boa tarde, Duque. A principal dúvida do torcedor, do sócio, como será esse aporte de dinheiro da SAF? Como que serão os pagamentos, de quanto? Só para o torcedor entender melhor. Aí, esses dois ou outro, fiquem à vontade aí para responder. Obrigado pela atenção. Boa tarde, Wellington. Boa tarde aos nossos espectadores. É um prazer estarmos aqui. Como disse o meu companheiro aqui, primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório, o objetivo aqui da nossa diretoria é esclarecer, é prestar todos os esclarecimentos que forem necessários para a perfeita compreensão desse negócio que o Vasco e a 777 estão celebrando. A sua pergunta, Wellington, é a pergunta mais importante, eu acredito, que é de saber, bom, virão recursos. Sim, virão recursos. Como é que se faz esse negócio? Eu tenho duas pessoas jurídicas aqui. Eu tenho o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é uma associação, e tenho a 777, que é uma empresa estrangeira. Essas duas pessoas vão se reunir, vão criar uma terceira entidade, que é a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Vasco, Sociedade Anônima do Futebol. Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. O que o Vasco contribui para a SAF? Ele contribui os seus ativos e os passivos a eles relacionados do futebol. Então, todo o departamento do futebol, com os seus ativos, elementos positivos, e os seus elementos negativos, né, as dívidas, as obrigações relativas a esses ativos, vão para a SAF. E o que a 777 faz? Ela aporta dinheiro na SAF. Que dinheiro é esse? São os 700 milhões que foram noticiados. 70 milhões já foram transferidos, né, como empréstimo, né, que serão transformados em investimento, sendo aprovado o negócio, e mais 630 milhões serão aportados. O investidor ele tem até 36 meses para fazer esses aportes, com obrigações de aportes mínimos em 12, 24 e 36. Ele pode antecipar, mas ele tem um prazo para fazer esses aportes. E esses aportes são todos corrigidos pela inflação, pelo IPCA. Então, ele vai, se ele fizer daqui a 12 meses, vai ter corrigido, mais correção, quer dizer, essa correção monetária vai ter.
Uma coisa muito importante é que nas versões originais da proposta ainda havia uma dúvida se a CBF autorizaria a transferência de todos os direitos federativos de atletas que estão disputando a Série B antes do final do campeonato, né? Isso era uma dúvida e, portanto, até aqueles da comissão que estão examinando os contratos viram que falava em 2 aportes, um aporte inicial na aprovação de ativos do Vasco, tá? Não é de dinheiro, estou falando aporte de ativos do Vasco, e posteriormente depois do encerramento do campeonato. A CBF atendeu a essa demanda do Vasco e de outros clubes também que estão interessados em formar suas SAFs e liberou o aporte, a transferência, vamos dizer assim, desses registros federativos no curso do campeonato. Então não vai ser necessário fazer 2 aportes, o Vasco vai aportar seus ativos em uma única vez e a 777 vai aportar uma parte em dinheiro imediatamente e outras ela tem 12, 24, 36 meses para concluir, para chegando àqueles 700 milhões acordados. Então, Carlos Roberto Osório e também o Duque Estrada. O Duque fecha essa nossa participação falando a respeito dos números, né? A 777, ela tem 36 meses, ou seja, 3 anos, para colocar 700 milhões de reais dentro do Vasco da Gama, além da questão da dívida que ela assume. Então, são, para você ter uma noção, 70 milhões que já foram colocados a título de empréstimo. Assim que assinar o contrato, Duque Estrada não falou, mas eu tenho informação, serão colocados mais 120 milhões, sendo 20 para concluir as obras lá do CT e também para investir no futebol. O que você achou? Comente aí. Você acha que vai dar certo a SAF do Vasco da Gama, que é diferente da SAF do Cruzeiro, que é diferente da SAF do Botafogo, que são os clubes que já estão funcionando através da SA do futebol. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Vou deixar mais uma vez a descrição aí embaixo. Wellington Campos FC. Coloque no grupo dos seus amigos, indicando da empresa, da família. Me dá uma força aí. Wellington Campos FC. E muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.